Vamos passar a leitura de uma página. Leitura do livro Vida Feliz, de Joana de Ângeles, né? Capítulo 52. O perdão real é sempre acompanhado pelo esquecimento do mal recebido. Se perdoas, porém te referes ao acontecimento, estás vitalizando o erro. Trabalha a inferioridade pessoal que se fixa na lembrança do sofrimento experimentado e agradece a oportunidade de perdoar. Como evoluir sem os testes de aprimoramento moral? O perdão que agora concedes será o teu padrinho amanhã, quando necessites da benevolência e da desculpa de outra pessoa. Perdoar é sempre melhor para quem o faz. Age sempre assim e viverás. Bom, meus irmãos, vamos fechar os nossos olhos e elevar o nosso pensamento a Deus. Graças a Deus, amado Mestre Jesus, divino amigo, graças te damos, Senhor, por esses momentos de paz. Graças te damos por estarmos aqui juntos, reunidos em teu nome, para estudarmos o teu evangelho, os teus ensinamentos. Pedimos, Senhor, a tua proteção e a tua bênção. Pedimos, Senhor, em especial, que a inspiração dos bons espíritos, em especial, que a nossa irmã Adriana possa ser inspirada para o estudo que ela fará essa noite. Fica conosco, Senhor, hoje e sempre, graças a Deus. Bom, meus irmãos, né, como eu falei antes, é muita alegria estar com vocês. E eu agora, então, com a coordenação dessa palestra da Casa de Jesus, eu passo a palavra, então, ao Renato. É com você, Renato. Você precisa abrir o microfone, Renato. Desculpa. Boa noite a todos e a todas, aos nossos irmãos de Ideal Espírita. É uma grande alegria estar representando a Casa de Jesus na noite de hoje, participando desse encontro coletivo do 32º Seu. Na noite de hoje, nós teremos a alegria de ouvir a nossa irmã Adriana Pereira, que fará a palestra, cujo tema é Perdão, Remédio Santo. Então, Adriana, por favor, a palavra é sua. Aberto o microfone. Boa noite a todos. Que Jesus esteja conosco, com muito carinho, com muita paz em nossos corações. Como o Renato já bem disse, o tema é do livro, né, Palavras de Vida Eterna, que tem o tema, né, chamado Remédio Santo, que é o perdão. E aí, quando eu peguei o tema, como sempre, eu gosto de primeiro fazer os questionamentos a mim mesma, né? E aí eu vou começar falando sobre essas reflexões. Qual seria o melhor roteiro para eu resolver essas questões do perdão na minha vida? Esse foi uma das minhas reflexões. A segunda reflexão, quantas vezes eu já fui perdoada? E será que eu lembro disso? Será que eu entendi que era o perdão de alguém e de algo que eu havia feito e que não era correto? Né? Quantas vezes eu pedi por aqueles que me perseguem e que hoje eu já entendo que eu devo perdoar por ter o conhecimento? Foram reflexões que eu fiquei assim trabalhando na minha mente com relação a isso. E aí depois eu peguei o tema, né? E esse tema é muito interessante, que ele faz assim um paralelo, essa página, né, de Emmanuel,
falando da questão que o corpo físico, quando adoece, ele precisa de remédios, ele precisa ser medicado, né? Identifica-se as doenças, as dores, e nós utilizamos analgésicos, calmantes, né? Medicamentos apropriados para cada caso. Isso falando do corpo físico. E ele muito bem vem depois falar da propriedade do perdão, né? Na alma do espírito. Como seria, né? Qual será o remédio apropriado para o perdão para nós espíritos, né? Almas encarnadas, e que devemos entender, né, pelas reflexões e pelo que eu vim estudando, que a reencarnação é uma forma de perdão, que Deus nos dá a oportunidade de estarmos aqui de novo, né, para reparar arestas, para acertar comprometimentos do nosso passado, fazermos escolhas melhores, né? Todas essas questões, elas estão muito ligadas ao auto-perdão e ao perdão propriamente dito, né? Aí, estudando a questão desse tema, eu me reportei ao livro Boa Nova, como sempre, é uma das referências que eu gosto quando fala dessas questões. Humberto de Campos, né, através de Chico Xavier, em psicografia, tem o capítulo 10 que fala do perdão. E é uma passagem que Jesus retorna à cidade de Nazaré, né? E lá ele vai para pregar, só que ele não é bem recebido, porque as pessoas estão armadas. Que conceitos são esses que ele vem trazer e desfazer tudo que já existia aqui? Então, ele não é muito bem recebido, né? E Filipe e Simão Pedro tentam argumentar, discutir com alguns que chegam para ele, né? E para todos que estão pela cidade, quando vê Jesus chegar, né? Entrar em processo de discussão. E aí Jesus, sabiamente, ele fala de 3 questões assim que dá para a gente destrinchar um rosário. A primeira questão é que ele fala da uva, né? Eu anotei até aqui para falar direitinho como ele botou. Por acaso, poderemos colher uva dos espinheiros? O que Jesus quis dizer com isso? Para eles, para começar já a conversa dizendo que eu não tiro o que não existe. Tem o espinho, eu posso tirar a uva? Não posso, porque não cresceu, não nasceu a uva ali, ela não amadureceu ali naquele local, né? Jesus, muito sabiamente, bota eles para refletir sobre essa questão. E eles, intrigados, continuam nesse processo de querer dialogar de uma forma, né, de discussão. E Jesus, sabendo que isso não traria benefício algum, ele fala algumas frases e que eu vou repetir aqui, que me chamaram a atenção nesse texto com relação ao cuidado do que é o perdão àqueles que ainda não têm, né, o amadurecimento, o conhecimento, né, e que não temos como forçar nada quando as pessoas não estão preparadas, quando os espíritos não estão prontos, maduros para entender. E aí Jesus fala, só devemos dizer aquilo que o coração pode testificar, mediante atos sinceros, porque, de outra forma, as afirmações são simples, ruídos sonoros de uma caixa vazia. Ou seja, Jesus chegar na cidade para falar, para pregar, sabendo que existia uma resistência, isso não seria bem aceito, então ele percebeu que não era o momento e ele convida os seus discípulos para retornarem. Isso deixa eles muito intrigados. Por que Jesus não quis dialogar, não quis pôr o que ele tinha como conhecimento para todos aqueles que ainda não aceitavam e não o entendiam? Aí Jesus, mais sabiamente, mais uma vez fala, servir a Deus é tarefa que deve estar acima de tudo. E, por vezes, nesse serviço divino, é natural que desagrademos os mesquinhos interesses humanos. Jesus, mais uma vez, para Filipe e para eles, bota palavras para direcionar, que não adianta, esse momento eu não vou conseguir ouvidos de me ouvir e nem corações para florescer. Jesus,
por ter a grandiosidade que tinha, ele sabia que ali aquele terreno ainda não estava fértil para chegar ao entendimento. E aí ele trabalha o perdão de quem? Dos seus discípulos. Mais à frente, Pedro, muito intrigado também, entra nessa questão com ele, discute, e ele sabiamente vira e diz para Pedro: Pedro, o perdão não exclui a necessidade da vigilância, como o amor não prescinde da verdade. A paz é um patrimônio que cada coração está obrigado a defender para o bem trabalhar no serviço divino que lhe foi confiado. Olha que mensagem. Nós não estamos aqui para tirar a paz de ninguém. Nós estamos aqui para reparar, para trabalhar as nossas dificuldades e compreender aqueles que ainda não entendem isso. Essa é a proposta. Não é para criar mais problemas, desarticular aqueles que ainda não têm a compreensão. Nós hoje, através da doutrina espírita, temos o conhecimento, cabe a nós botarmos em prática esse conhecimento. A questão 621 do Livro dos Espíritos, ela bem fala onde estão as leis divinas em nossas consciências. Desde o momento que a gente sabe disso, quando Kardec estudou, né, codificou isso tudo, né, para nós entendermos, utilizarmos isso a nosso favor e a favor do próximo, nós estamos trabalhando o sentimento do perdão. Nós estamos trabalhando o sentimento da misericórdia. Nós estamos trabalhando a caridade. Nós estamos trabalhando todos os sentimentos benéficos que existem para a humanidade. Não é uma questão só íntima de foro nosso. Nesse momento, a gente está distribuindo, além do conhecimento, o sentimento que vai reverberar para todos nós. E que isso fica sempre como exemplo, quando a gente consegue entender, desculpar. Primeiramente para nós, né? Porque a página inicial, ela fala muito bem. O que primeiro recebe somos nós quando perdoamos ou atuamos dessa forma quando percebemos que alguma coisa não foi bem. E não levamos a mágoa. A mágoa somatiza. A mágoa traz marcas. Ela traz problemas físicos e aí comprometimento se nós continuarmos com ela guardada. Então, Jesus aqui sabiamente fala disso, mas não satisfeito, os discípulos continuam. Aí Pedro pergunta quantas vezes se deve perdoar. Aí Jesus, sabiamente, não apenas 7, mas 70 vezes. Olha, aí ele já fica, meu Deus. E Jesus sabe, para a vida toda a gente deve aprender o perdão, para a vida toda. Que nós estamos nos perdoando primeiro, trabalhar o auto-perdão, esse sentimento, nos traz muito mais benefício. Até porque nós sabemos que nós somos espíritos em hora encarnados, horas desencarnados. E a mágoa, a vingança, né, daqueles que vão aborrecidos com alguma ação que nós cometemos, ou que algo que eles entenderam que não foi bom para eles, se torna vingança e se tornam pessoas que vão nos perseguir. Então, enquanto nós estivermos aqui e tivermos a oportunidade de reparar, ou pelo menos dialogar sobre o assunto para não causar marcas que magoem e fiquem para outras encarnações, é a melhor forma de solucionar problemas. Nós temos tantos problemas na vida, né? E que às vezes a gente começa a entrar naquele processo, vai ver. Aí a gente volta, epa, peraí. Não é isso, não vai ver. Eu é que tenho que rever e tentar voltar lá e dar o primeiro passo. Mesmo às vezes estando corretos, às vezes nós devemos entender que o outro ainda não aprendeu. Como Jesus. Jesus sabia que estava correto. Jesus sabia que estava fazendo certo. Mas cabia a ele entender que os outros ainda não estavam preparados para receber o que ele tinha de melhor. E aí ele convoca os seus discípulos e retorna. Aí mais embaixo, no final desse capítulo, vem mais uma lição para todos nós. A do Calvário.
Jesus pede que nos perdoe porque nós não sabemos o que fazemos. Olha que lição. Ele sabia o motivo pelo qual ele estava ali, o que ele veio fazer aqui, quais seriam os discípulos que acompanhariam ele, os que estavam à frente, os que ele ensinou, né? Por onde ele passou. Jesus sabia qual era a trajetória dele e o que seria importante ser feito. Agora nós, quando botamos ele na cruz, não sabíamos o que estávamos fazendo. Nós que eu digo porque nós somos já centenários, sabemos que já reencarnamos outras vezes, sabemos que temos comprometimentos e hoje estamos aqui, por isso que estamos aqui, ó, falando, dissertando a doutrina espírita, falando das possibilidades da imortalidade da alma, da comunicabilidade, falando de que é necessário para nos retificarmos com um passado que nós já tivemos e que foi doloroso. Não só para nós, mas como para muitos, né? E que o trabalho do bem é o que reverte, ou pelo menos ameniza, né? Não diz que o amor cobre multidão de pecados? Olha nós aqui hoje, trabalhando esse sentimento de amor pela família, pelo próximo, pelo que não é próximo, e até por esses que hoje nos perseguem. Né? Eu estudei uma página que Haroldo Dutra fala do perdão. E ele falou algumas coisas assim muito interessantes com relação às flores. Ele fala assim: o perdão não é uma flor que você entrega um presente. O perdão é um jardim. E esse jardim, ele exige cuidado. Ele exige estratégia, ele exige tempo. Tudo na vida precisa de tempo. O perdão não nasce de hoje para amanhã e se resolve de uma hora para outra, né? Nós podemos perdoar, mas o outro, se achar no direito de não perdoar, ele vai precisar de um tempo para compreender isso, amadurecer e levar isso de uma forma diferente. Porque as marcas foi no outro. Quando nós agredimos alguém, quando nós magoamos alguém, quando nós decidimos não ajudar alguém, nós causamos uma reação ao outro, né? E cabe a ele, se for maduro, levar ela de uma forma direita, ou se não for, pela ignorância, ele pode nos trazer sentimentos que não são benéficos, mas cabe a nós perdoar e entender. Hoje nós estamos aqui nesse propósito. É fácil? Não é fácil. Não é nada fácil. Porque mexe com os nossos sentimentos, mexe com o nosso ser mais íntimo, mexe com a nossa individualidade. Mas desde o momento que a gente começa a refletir, pensar e entender que a gente precisa modificar isso, nós estamos trabalhando em prol do bem. Bem para nós e bem para o outro. Aí mais à frente, no Evangelho, ele fala do BIP, benevolência, indulgência e o perdão. Que BIP danado na nossa vida, né? Aprendermos a ser benevolente não é fácil, mas quando a gente começa a pensar nas palavras, né, o significado delas para nós, em nossa vida e junto do próximo e do outro, a gente começa a trabalhar essa transformação íntima, né? Aí vai a indulgência, o que eu não quero para mim, eu não quero para o outro. Eu observo o outro, eu trabalho o meu sentimento com relação ao outro, para nós conseguirmos atingir esse verdadeiro perdão, que é um processo. Como Haroldo Dutra falou, né? O jardim precisa de tempo, de cuidado e de estratégia. O perdão, ele precisa de tempo, ele precisa de ser cuidado por nós, né? Para desenvolver a estratégia final, que é chegar à finalidade, né, do perdão verdadeiro, que é aquele que você esquece, se desprende. Perdoar não é da boca, perdoar é do coração, como Jesus falou, né?
O perdão da boca é exterior. Nós precisamos do perdão verdadeiro. Aquele que sai lá de dentro das nossas raízes. Aquele que bate lá dentro forte e que a gente lava a alma, sente um alívio quando a gente consegue entender que nós fizemos isso. Hoje entendemos que não foi a melhor solução, mas que hoje nós já não queremos mais para nós, né? Deixarmos o outro com sentimento, né? De dor, de sofrimento, por não perdoarmos alguém. Ou sermos perdoados, né? Que hoje eu tenho o hábito de, nas minhas orações, não é pedir que me... pedir que me perdoem pelo que eu fiz no passado, que hoje eu já tento entender e estou trabalhando o melhor entendimento na minha vida. Né? Nas minhas orações eu faço isso constantemente. Né? Olha, que me perdoem pelo que eu fiz no meu passado e que hoje eu possa estar aqui tentando fazer um presente diferente. Mas que eu consiga, através do amor, da caridade, da compaixão, né? Da afabilidade, do entendimento, que nós não estamos todos no mesmo patamar, mas precisamos interpretar da melhor forma para trabalhar os sentimentos. Aí eu, estudando mais um pouco, eu peguei o livro que a gente faz parte do estudo, às quintas-feiras, o drama do Saldanha com o filho dele, com o Jorge, que vai parar no manicômio por ter sido julgado, né, por uma questão que ele não foi culpado, né, e que a partir do momento que ele é julgado, ele é condenado, a esposa se suicida, a mãe falecida, né, guardam essa raiva, essa vingança, o Saldanha, por ser pai, né, cria todo aquele drama, né, através da vingança. E Júlio, né, um mentor, junto de André Luiz, né, vão acompanhar Saldanha numa visita a seu filho. E Júlio fica penalizado quando vê a situação dele e pede a Saldanha o quê? Se poderia fazer uma oração. A mãe e a esposa, né, por imaturidade, por falta de conhecimento ou por ignorância, acabavam, né, sendo obsessoras, sugando a vitalidade do próprio filho e do próprio esposo, e ele já com as dificuldades dele fragilizado, Júlio tem a compaixão pelaquela situação, e aí pede a Saldanha se pode orar. E naquele momento de oração, o que acontece? Ele pede pelos perseguidores, pelos perseguidos. Que oração bonita, quando ele começa a fazer essa oração, o cenário começa a modificar. Aqueles miasmas começam a se desfazer. A esposa e a nora conseguem visualizar Saldanha, querer entender. A partir daí, inicia-se um tratamento a duas desencarnadas que trabalhavam em prol da vingança, da raiva, do ódio que existia. E o Jorge, encarnado, nesse momento, ele consegue se vitalizar um pouco. Olha que coisa linda acontece. É verdade. Isso foi uma história verdadeira, né? Visualizada, contada, psicografada por Chico Xavier, André Luiz contando, né? O cenário que existiu como esse, meus irmãos, existem milhões de outros aqui nesse momento acontecendo em vários lugares, e que cabe a nós, quando estarmos em oração, né, fazer essa conexão com a espiritualidade superior para nos auxiliar e auxiliar a esses que precisam desse socorro, que é socorro emergencial, né? Um encarnado nessa situação, como sabemos que existem vários manicômios, presídios, pessoas que estão muito debilitadas, né, com essas questões, né, do apego, da vingança, do ódio, da falta de consolação, né? São coisas muito complexas que acontecem. E aí, nesse momento, Júpiter consegue desfazer essa situação,
como é que ficou o cenário posterior a isso. Ele estava deitado no chão, ele consegue se reportar para a cama, ele consegue deitar, ele consegue sair do local onde ele estava. Olha que cena de perdão. Saldanha chora, né? Fica impactado com o amor e com a compaixão de Júbilo nesse momento. Olha um exemplo que nós temos aí com propriedade, né? Que a codificação espírita, né, da doutrina espírita, os livros, né, que nós temos editados, de trabalhadores sérios, nós temos coisas assim que parece que está acontecendo hoje. Histórias que a gente lê, que foi de 1940, 1950, que parece que foi hoje, está acontecendo hoje, na família de um amigo, na família de um vizinho, na nossa família. E quando a gente começa a estudar isso, a gente utiliza isso com propriedade. A gente se abraça nisso e tem a certeza que a espiritualidade nunca nos abandona e que todo trabalho em prol do bem, do perdão, da caridade, né? Seja com encarnado ou desencarnado, tem um desenvolvimento e nós temos uma equipe espiritual que nos auxilia, né? Aí, depois desse drama, eu estudei mais um pouquinho sobre a história do Rossano Kingler. Ele fala também da questão do perdão ao pai. É outra história muito bonita, que ele conhece a esposa, né? Pensa em casar, aí eles vão conversando e ela, em dado momento, diz a ele, né? Porque ele conta a história dele, né, com relação à vivência dele com um pai que não era das melhores, era um pai que era alcoólatra, que batia na mãe, que não cuidava dos filhos, e ele guardava esse lado todo rancoroso com ele. E a esposa vira para ele e diz: eu caso com você, mas para casar com você, você tem que perdoar o seu pai. Aí ele: oi, perdoar meu pai? Mas como? Meu pai não está mais aqui. Ah, você sabe, nós somos espíritas, você sabe que tem como perdoar seu pai, né? E aí ele conta um cenário muito bonito, que ele vai procurar os tios, a família, para saber a história desse pai. E aí ele se surpreende, que ele descobre o quê? Que ele tem muitas características parecidas com o pai, né? Ele se surpreende com isso. Mas ele aceita o desafio. E ele diz que muito emocionado no dia do casamento, né? O pai já havia desencarnado. Ele diz que faz um banner, né, com a imagem e outro banner com as falas do perdão e bota próximo ao altar ou ao local onde, que eu não me prendi a essa parte, se foi na igreja ou onde foi. Eu sei que no ato do casamento, ele aproveita esse momento para pedir o verdadeiro perdão ao pai dele, mas por ele já vir trabalhando. Olha a questão do tempo que Haroldo Dutra falou. Ele foi procurar entender a família, procurar entender o pai, procurar entender todo aquele ciclo que existiu na vida dele, para no dia do consumado casamento, ele saber muito bem o que ele estava fazendo. E ele disse que ele se emociona profundamente nesse dia, porque ali em lágrimas, quando ele pede o perdão, ele sente que ali ele estava pronto para dizer que perdoava e que tinha o perdão desse pai, pelas atitudes que o pai havia cometido. Isso é um trabalho de reforma íntima, e que todos nós precisamos, uma hora, de frente, batermos não só com as alegrias, mas com essas dores que fazem parte da nossa trajetória. Mas para fazermos isso, nós temos que ter o quê? Esse conhecimento, esse cabedal que a doutrina espírita nos mostra, nas passagens de Cristo que ele fala. Quando está pronto o trabalhador, o trabalho aparece, não é isso? Quando nós estamos prontos para a verdade, para consumar ela de uma forma verdadeira, sem se abalar e sem se autodestruir,
Porque também é aquela questão, você vai perdoar o outro se autodestruindo? Não, você tem que primeiro se auto-perdoar, se equilibrar, se refazer e encarar as situações, sim, de frente. Nós estamos nos preparando para isso, não tem aquela história, o passarinho pode rodar na nossa cabeça, mas nós não podemos deixar ele fazer o ninho, porque depois que faz o ninho se acomoda e aí fica muito mais difícil para tirar, não é assim? Então, a questão do perdão, intimamente falando, é um preparo. Não se consegue do dia para a noite, não se resolve de uma vez só. Mas é um trabalho que nós precisamos começar, e aqui, hoje. Porque tem outra passagem também que fala, né? Reconcilia-te com seus adversários enquanto estão aqui. Por quê? O invisível é mais difícil, né? Os nossos adversários desencarnando, não é mais difícil da gente chegar próximo deles, conversar com eles, se entender? Por que a gente não se aproveita das situações hoje aqui? É questão de humildade, trabalhar nossa humildade, se desprender do nosso orgulho, do materialismo, né? Não é fácil, gente. Eu sei que isso tudo que eu estou falando aqui, falar às vezes parece até que é tudo assim casadinho, mas não é. Quando a gente começa a pensar, a gente interioriza que nós somos capazes. A partir do momento que a gente interioriza, somos capazes de fazer. Como fazer? Aí vamos trabalhar a questão de como fazer isso, né? E aí entra a ação. Aí se faz. Eu tenho uma vez uma questão minha, né? Que essa aí foi muito interessante também, há muitos anos atrás, eu saindo do plantão na minha correria, fui pagar umas contas no shopping, entrei na C&A, já estava quase fechando. E aí eu com pressa, aí chego na boca do caixa, o gerente chama a menina que está me atendendo, ela para dar atenção a ele, e eu parei e fiquei olhando para ela, muito preocupada, né, com relação à questão dela parar o meu atendimento, né, para conversar com o gerente. Aí ela volta para me atender, aí eu falei para ela assim, com uma forma arrogante, horrorosa, que eu reconheço que foi, eu falei, o seu gerente é mais importante do que atender a mim, que sou a consumidora e que preciso, né, ser atendida. Aí ela pediu desculpa, porque ela parou, me atendeu, eu saí. Só que na hora que eu saí, eu estava acompanhada de duas pessoas, que são meus filhos, né? E um deles olhou para mim e falou, mãe, tem certeza que a senhora é espírita? Foi grosseira desse jeito, ela parou para atender o gerente dela. Aí eu olhei para ele assim e falei, é verdade. Voltei lá, pedi desculpa a ela, que eu disse, eu vim na agitação do meu trabalho, realmente eu que devo desculpas a você. Você não tinha como me atender sem falar com o seu gerente. Ele queria te passar alguma informação e eu achei que eu teria que ser a prioridade. Você me desculpa, tá? É que eu fiz isso correndo e eu estou errada. Aí eu saí e voltei. Quer dizer, algumas vezes nas nossas vidas a gente age no automático e acaba cometendo muitas falhas. Mas existe o tempo que nos faz refletir sobre isso e nos ajuda, né, a reparar. E que só a reparação é que não vai nos trazer esse bem-estar, essa certeza de dever cumprido. E o perdão é uma questão, como eu disse, que a gente vai aliviando a alma, liberando a alma de sensações que podem nos causar muitos danos para essa vida e para as próximas, se nós não soubermos lidar com ela e nem terminar com esse ciclo, que se torna um ciclo vicioso, né? A gente não perdoa, não é perdoado, aí o processo obsessivo dos que querem se vingar, que alguns entendem, outros não, entendeu? E, meus irmãos,
é essa questão que hoje está aqui no nosso mundo conosco, e é o que eu queria trazer para vocês com relação ao perdão, que fala muito bem na página aqui, Santo Remédio. É um remédio que, se nós utilizarmos ele com propriedade, direcionado, nós conseguimos efeitos positivos. Mas estamos a caminho, também devemos lembrar que estamos num planeta de provas e expiações, que nós estamos aprendendo, que ainda o mal está, né, à frente, né, tem mais mal do que bem, mas sabemos que isso acontece porque o bem é tímido. Se nós fôssemos assim mais ousados, nós conseguiríamos resultados melhores, né? Eu não sei, mas eu acho que meu tempo já está chegando aos 45, Renata. Falta ainda 13 minutos. 13 minutos? Então tá. Aí, e no final, então vamos lá, eu trouxe, que é uma questão mais bonita do que a que Jesus e São Francisco de Assis nos trouxe depois, né? A oração do Pai Nosso. Quando nós estivermos com essa dificuldade, né, de perdoar, que a gente pare, se concentre e faça a oração do Pai Nosso. Que o detalhe da oração do Pai Nosso, ela nos auxilia, né? Por prática, assim, fazer a oração do Pai Nosso e lembrar desses momentos cruciais para a gente tentar se libertar e liberar os sentimentos que vão nos ajudar a solucionar questões que nós temos nos nossos dia a dias e que já vem de algum tempo, né? Muitas das vezes a gente olha para algumas pessoas de graça, a gente olha, não gosta das pessoas, a gente precisa começar a refletir, por que será que eu já, de cara, já estou emanando esse sentimento ou essa vibração que não condiz. No momento eu não estou visualizando nada, posso ter alguma questão do passado, mas do passado eu não tenho como viver ele agora. Eu tenho que viver esse presente, trabalhar para fazer um presente melhor, né? E aí, nesses momentos, a oração do Pai Nosso, né? Ela nos auxilia a nos libertar do perdão verdadeiro. Vou contar mais um casozinho de uma situação que eu vivenciei também trabalhando, né? De uma conhecida que sofreu um acidente, foi levada para o Souza Aguiar, e chegando lá me ligaram, aí eu fui até lá para poder saber o que eu podia fazer para ajudar a essa senhora de idade, que era uma senhora de idade. E aí fui recebida pelo plantonista, pelo chefe de equipe, pedi para ficar, eles autorizaram. Mas em dado momento, chega as colegas de trabalho e diz para mim que eu não poderia ficar ali, que ali não era o meu local de trabalho. O meu local de trabalho era no outro hospital onde eu trabalhava. E aí eu disse a elas que eu havia pedido a chefe de equipe, tinha pedido a chefe de enfermagem, mas que se eu precisasse eu ia à direção, porque ela era uma senhora de idade, podia ficar acompanhante e ela precisava de ajuda. Ela foi depois transferida, foi para outro hospital, ao hospital onde eu trabalho, e tempos depois, a pessoa que me pediu para se retirar do setor e do hospital, ela foi lá para levar a mãe dela para um atendimento, uma cirurgia de embolização cerebral, que ela estava com aneurisma, a mãe dessa colega de trabalho. E quando chegou lá, eu identifiquei ela, eu falei, ela é a colega aqui. E ela olhou para mim e falou, olha, eu lembro de você. Eu falei, eu sei que você lembra de mim, você me conheceu lá no Souza Aguiar. Aí eu falei, sua mãe está aqui dentro, mas aqui a gente permite que todos os acompanhantes entrem. Como você é da área da saúde, eu vou permitir que você entre e acompanhe sua mãe no procedimento.
Aí ela falou, aí eu não queria contar como foi a minha situação com ela, mas ela insistiu que ela queria saber o porquê, de onde, que ela não lembrava, que ela tinha certeza que me conhecia, que ela lembra do meu rosto. Aí eu expliquei a ela, eu conheci você na sala de politrauma, quando a avó de uma amiga minha estava lá, precisando de cuidado, e você pediu que eu me retirasse do setor, porque eu era funcionária aqui. Mas como eu sei que é sua mãe que está lá dentro, e todos aqui, independente de serem profissionais da área ou não, eu permito que entre para acompanhar o procedimento, só para acalmar o paciente, que para mim o mais importante é aquele que vai passar pelo procedimento. Nesse mesmo lugar, né, foi atendida uma outra pessoa que até o momento eu não conheci lá no dia que eu comecei a cantar a musiquinha da evangelização da Casa de Jesus, que foi o Seu Portugal, né? Seu Portugal implantou um marca-passo, eu não conhecia ele direito, eu só conhecia de nome, e a sala onde ele fez o implante do marca-passo era a sala que eu coordenava, e eu comecei a cantar Eu amo de coração a doce mãe de Jesus. Aí ele começa a chorar e diz, muito obrigada, mandaram alguém da Casa de Jesus. Aí eu olhei para ele, oi? Aí ele disse, minha filha, eu sou o Seu Portugal. Aí depois o pessoal, né, a Terezinha, o pessoal da família, veio me dizer que estava tentando falar comigo e não conseguia, para dizer que ele ia implantar. Eu falei, então pode ficar tranquilo, porque a Casa de Jesus já está instalada aqui junto de você. Olha que coisas lindas acontecem na nossa vida, né? E que a gente consegue trabalhar de uma forma assim tão tranquila quando a gente deixa ser inspirado pelo bem, pelo amor e não guardar mágoa por tantas situações. Bom, um beijo no coração de vocês. Eu sou uma pessoa assim muito sucinta, trago material, né? E agora eu concluo a minha tarefa de hoje, mandando um beijo grande no coração de todos vocês e que Jesus abençoe, tá? Fiquem com Deus. Bem, meus amigos, nós temos ainda algum tempo destinado a perguntas sobre a palestra ou comentários. O Fernando já acionou aqui. Vou pedir para o Fernando acionar aí, ligar o microfone dele. Conseguiu, Fernando? Ligou. Tá dando para ouvir agora? Sim, perfeito. Sim! Em primeiro lugar, eu vou tentar ser bem sucinto, tá? Igual você, Adriano. Mas é que você estava falando sobre essa questão de perdão, né? E você estava contando as histórias do Rossano, você contou a sua também. E eu gostaria de compartilhar com vocês, com muita tranquilidade, atualmente, uma questão que eu vivenciei, que foi, antes de ser espírita, eu fui vítima de racismo. Então, eu vivenciei uma situação em que, por não ter a compreensão da doutrina, eu me lembro que eu fiquei muito com raiva mesmo da pessoa que fez o ato, né? E eu estou trazendo essa questão porque nós estamos num momento em que temos no mundo, né, aquela proposta do vidas negras importam, né, em que o racismo é uma limitação da nossa sociedade que nós temos que extirpá-lo. E eu estou fazendo essa referência porque hoje entendo que, enquanto cidadãos, enquanto elementos da sociedade, nós realmente temos também, enquanto espíritas, nós temos que engrossar as fileiras da extirpação desses erros que são cometidos. Mas, no nosso caso, de espíritas e cristãos, sem ódio, né? Quer dizer, não é você ficar com ódio do racista, não é você querer agredir que foi o que eu fiz na ocasião quando eu não era espírita, né? Eu vou contar porque senão eu vou me alongar, mas na verdade eu fui, vamos dizer assim, humilhado e eu falei lá um monte de coisa e me irritei e até queria já agredir a pessoa fisicamente, porque naquela época eu não tinha, era muito jovem e não tinha experiência de vida, né? Então, achei que tinha que fazer isso mesmo, que o certo era isso. E hoje, enquanto espírita,
para nós temos que rever esse ponto, né? Nós, que eu digo eu, enquanto negro, e a gente sabe que o racismo ainda existe no nosso país, de não ter ódio do racista, de entendê-lo como um doente da alma, de, logicamente, nós lutarmos para que esse erro seja retirado, mas sem ódio, sem aquela coisa, vamos partir para quebrar tudo, vamos botar fogo em carro, nada disso, né? Eu estou colocando essa questão porque você estava falando sobre a questão do Rossandro e falou também sobre essa situação tua aí, da tua experiência profissional, e me ocorreu essa lembrança desse momento. E aí eu deixo aqui essa reflexão, né, de nós termos esse cuidado, né? A gente sabe que hoje tem a questão da homofobia, a questão da luta das mulheres contra a violência doméstica, mas tudo isso tem que ser feito sob a ética do Cristo. Por quê? Porque hoje, enquanto espírita, entendo que se eu fui vítima do racismo, é porque eu já fui racista também. E, com certeza, em alguma ocasião, numa outra existência na qual eu não era negro, eu humilhei alguém, e aí, naquele momento, eu tive que passar por aquela prova, porque aquilo ali foi, enfim, algo explicaria, sob o ponto de vista da lei de causa e efeito, aquela situação. Que, na época, eu não sabia, também não me ocorreu, e eu creio que, mesmo se eu soubesse, devido à minha impetuosidade na época, eu não ia levar isso em conta. Então, eu queria só deixar esse registro aí, compartilhar com vocês essa situação, porque a gente sabe que na sociedade atual nós estamos num momento em que existe essa luta contra o racismo, e nós, enquanto negros, e mesmo quem não é negro, mas que é cristão, nós sabemos que isso tem que ser alijado, mas sem ódio, né? Sem querer, vamos quebrar tudo, vamos derrubar as estátuas, vamos, enfim, né? Como a gente vê nos outros países. Então, nós temos que ter uma atitude bem cuidadosa de não estimular o ódio àquele que ainda tem essa limitação. Eu acredito, Fernando, que hoje, muitas das vezes, a melhor forma, quando a gente não consegue dialogar sobre certos assuntos, é o silêncio. É a melhor alternativa, porque você não se magoa e não fere o outro. Então, eu tenho tentado utilizar isso como alternativa. Pode não ser a verdadeira solução, entendeu? Porque tem muita coisa que a gente sabe que ainda está equivocada no nosso mundo, mas a gente não vai mudar o mundo. A gente vai mudar aos poucos algumas coisas, até porque tem a vontade e o direito do outro, eu não posso infringir. Então, eu prefiro trabalhar assim no silêncio, ou então dizer, você tem razão, depois a gente conversa. Eu parto para esse princípio para não ter mais confusão. Isso hoje, né? Porque eu também já fui muito rebelde. Márcia Tramontano pediu também para falar. Vou fazer uma colocação, Adriana, bem interessante. Esse caso que você falou do Rossandro, eu li uma passagem de descobrir sobre os antepassados, descobrir da família, para a gente chegar a um denominador comum. E num dos livros que eu estou lendo agora, um livro novo, do Haroldo Dutra, ele fala sobre constelação. É um trabalho que é realizado até por terapeutas, né? E a constelação, você vai descobrindo o comportamento dos seus antepassados, ou seja, do seu pai, da sua mãe, dos seus avós, dos seus bisavós, e você acaba descobrindo que o seu comportamento tem alguma semelhança com os seus pais, ou os seus avós, ou o seu bisavô, alguém da sua família. E aí você acaba ficando envergonhado porque você acaba não tendo indulgência com a falha do outro, com o erro do outro, mas você comete aquele mesmo erro, você tem aquele erro dentro de você. Você pode até não estar cometendo, mas você tem as mesmas características dos seus antepassados. É bem isso que você comentou do Rossandro. É chamado constelação, eu achei muito interessante. Bem bacana mesmo. E quem está fazendo um trabalho como esse é a Cristiane, ela está trabalhando agora com constelação.
E eu achei isso uma coisa bem interessante, a gente descobrir de onde vêm os nossos instintos. Às vezes até a gente não os coloca em prática, mas eles estão enraizados dentro da gente. E o que você falou, o perdão realmente ele é um presente para a gente. É mais para quem perdoou do que para quem está sendo perdoado, porque a gente se livra de um peso, né? Agora, não é fácil. Não. Fácil não é. É difícil, mas é o que o Fernando falou. A gente tem que tentar, porque, de alguma forma, a gente já viveu a gente tem a nossa parcela de culpa. Se o outro está errando conosco, no passado, a gente também deve ter errado com ele. A gente tem a nossa parcela de responsabilidade, né? Parabéns, mais uma vez, pelos seus exemplos, a magnitude dos sentimentos que você coloca nas suas palavras. Parabéns, Adriana. Obrigada. Na verdade, Márcia, o que eu penso, né? A gente tem os antepassados, a gente tem latente sentimentos, né? Porque a gente vivenciou esses sentimentos, mas hoje a gente tem o livre-arbítrio e a vontade, que a gente consegue trabalhar isso, ainda não com propriedade, né? Porque nós temos milhões de potências e a gente pode utilizar isso de formas gradativas para transformar isso em coisas melhores. Essa hoje é a minha visão com relação a sentimento e a questão do perdão e tantos outros, né, que a gente tem aí e que eu venho tentando interpretar de formas melhores para aplicar na minha vida hoje. Aí por isso que eu falo assim, com essa propriedade da doutrina, né, que é a ferramenta que a gente utiliza para transformar tudo isso. Essa é a minha forma de entender hoje. É isso mesmo. Um beijo. Eu sei que aos pouquinhos a gente chega lá. Claro, sem dúvida. Mais alguém gostaria de emitir uma opinião ou fazer alguma pergunta? Não? Eu lembrei, se você me permite, Adriana, um comentário também, porque o texto do Emmanuel, no livro Palavras de Vida Eterna, que é o título do seu estudo, Perdão, Remédio Santo, faz a gente compreender que o perdão ele é um remédio, e um remédio é algo utilizado para tratar uma doença ou uma ferida. Sim. Então, a gente vai usar o perdão sempre para um tratamento de algo que a gente ainda fica enfermo, ainda adoece. Quando se magoa, quando cria ressentimento, e às vezes adoece a um ponto de ficar tão grave que a gente pode enlouquecer pelo ódio. Por isso, o perdão é uma medicação que não vai apagar a nossa memória. Não. A memória é uma coisa, o sentimento é outra. Na verdade, o medicamento, que é o perdão, ele vai tratar os efeitos que aquela ocorrência nos deixaram marcas. Então, a gente vai lembrar do que ocorreu, mas não vai mais se ressentir, não vai mais ficar incomodado com os efeitos que determinada ação aconteceu. E até somando a essa técnica do perdão, a oração, como nos ensina no Evangelho, orar por aqueles que nos prejudicam, que nos caluniam, que nos perseguem, não quer dizer que a oração vai melhorar aquelas pessoas automaticamente, mas vai tratar em nós. E eu me recordo que uma certa vez, no ambiente que é mais crítico para mim nessa encarnação, que é o ambiente de trabalho, o ambiente de trabalho é um problema sério na minha encarnação. Eu encontrei com um determinado chefe que eu tive, que foi um reencontro de verdadeiros inimigos do passado. Nós nos odiávamos mutuamente. E a situação ficou tão insustentável que lembrar que eu ia ter que encontrar com ele me fazia adoecer, ao ponto que eu entrei num processo depressivo que eu não conseguia sair de casa. Eu me arrumava para trabalhar e não tinha coragem de sair de casa. Eu ficava sentado o dia inteiro no sofá e não saía de casa. Lógico, eu busquei atendimento, mas um amigo espírita, um palestrante, um querido amigo, me deu uma dica. Ele me ensinou uma técnica, que era, já que eu não conseguia pensar na criatura, na pessoa, porque isso eu estava tão adoentado que me fazia mal, ele pediu que eu pensasse em Jesus. E ao pensar em Jesus, que eu pudesse pedir a Jesus que entregasse a esse meu desafeto no momento
uma flor da minha preferência. E que nessa flor tivesse contido ali o meu pedido de perdão. No início, pensar em Jesus era até agradável, mas quando eu queria pensar em Jesus para pedir para entregar a flor, era uma tortura. Só me vinha um cacto na cabeça, não vinha uma flor. Mas com o passar do tempo, o cacto foi florescendo, porque o cacto também floresce. Ele foi florescendo. E aí eu consegui pensar numa flor que eu tenho muito carinho. Fui pensando depois, isso foi com anos, tá? Não foi com um dia, 2 dias. Foi com anos de exercício. Você sabe que hoje eu encontro com esse meu ex-chefe, que graças a Deus a gente não trabalha mais junto, mas encontro com esse meu ex-chefe, sou capaz de falar com ele e não desejar matá-lo mais. Então, já foi alguma coisa que melhorou bastante. Eu não sei dizer se ele mudou alguma coisa em relação a mim, se o sentimento dele para comigo mudou. Mas eu digo a você que esse exercício do perdão, atrelado à oração como nutriente de forças necessárias para esse exercício, me fez muito bem, porque eu estava realmente adoecido. Eu estava me fazendo mal. Isso é que é mais triste, porque, na verdade, quem guarda esse ressentimento, essa mágoa, é que adoece. Por isso, o perdão é um remédio santo. Salva mesmo. Cura. Mas é um tratamento a longo prazo. Pena que a gente não faz a profilaxia, né? Não se previne antes. Então, precisa se medicar para curar, porque fica doente. É o processo, né, Renata? A gente ainda está nesse caminho, aprendizado, né? Vai chegar uma hora que nós vamos pensar e não vamos deixar adoecer para curar. Exatamente. Ainda precisamos do remédio para tratar. Vai chegar uma hora que vai ser diferente, né? É verdade, é verdade. Que Deus continue nos abençoando e nos auxiliando nessa caminhada. Então, dessa forma, nós agradecemos a Adriana pelo seu carinho, pelo esforço de reunir todo esse material, de fazer a todos nós refletirmos sobre esse tema tão importante, perdão, remédio santo. E antes de finalizarmos com a prece, nós vamos passar a palavra para o Sérgio, que vai dar um aviso. Não é, Sérgio? Ativou o som? Isso. Ativei. Está me escutando agora? Bom, com certeza, pessoal. Primeiro, eu quero agradecer a Adriana, que nos trouxe assim um estudo maravilhoso, que nos fez pensar, refletir, mas principalmente que nos deleitou, né? Nós não sentimos o tempo passar, né? E a gente agradece por esse carinho, esse amor que a gente sente nas suas palavras, né? Na sua vibração. E eu queria falar agora aqui, rapidamente, sobre... Eu vou compartilhar com vocês aqui uma página aqui, só um minuto. Screen 2. Aqui. Isso. Aqui a página. A gente vai falar sobre a jornada espírita Allan Kardec. Tá? A jornada espírita Allan Kardec, eu não estou conseguindo compartilhar, eu vou mandar para vocês depois o cartaz. Ela se dará no mês de outubro, tá? E ela terá 5 sextas-feiras. Em outubro, nós não teremos as palestras da segunda e quartas semanas do 32º CEU, porque nós teremos palestras todas as sextas-feiras. Então, nós teremos palestras na próxima sexta-feira, no dia 2 de outubro, né, com coordenação do Centro Espírita Irmão Esperança,
né, falando sobre a oração dominical, o expositor Joaquim Gonçalves, que, né, nosso querido irmão Joaquim, lá da Unificação. O tema da jornada desse ano é o Evangelho Redivivo. Depois, nós teremos no dia 9 a palestra coordenada pela União Espírita Antônio de Pádua. Quando alguém te ferir a face direita, apresenta-lhe também a outra. Expositor, nosso querido amigo Fernando Moura, que está aqui presente. Depois nós teremos a palestra no dia 16 de outubro, coordenado pela Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes, com o tema Bem-aventurados pobres de espíritos, que o expositor está aqui presente também, que é o nosso querido Rubens Vital. Depois nós teremos uma palestra no dia 23 de outubro, coordenado pelo Grupo Espírita Aprender, Amar e Servir, com o tema Bem-aventurados misericordiosos, cujo expositor também está aqui presente, que é o nosso querido irmão Alexandre Silva, né? Alexandre Pereira da Silva, que está aqui. E encerrando a palestra, né, no dia 30 de outubro, coordenado pela Casa de Jesus, né, Santo Espírita Casa de Jesus, com o tema Vós sois o sal da terra, expositor, né, também está aqui presente o nosso querido irmão Renato Nogueira. Então, eu gostaria que todos nós, né, estamos muito felizes de fazer essa jornada. Infelizmente, não podemos fazer a jornada em abril por causa da pandemia, mas em outubro nós estamos fazendo a jornada virtual. Então, todo mundo poderá estar junto, né, reunidos para mais esse encontro, nesse banquete espiritual, que estará presente pelo Zoom e será transmitido também ao vivo pelo nosso canal do YouTube do 32º Seu. Bom, dito isto, eu quero fazer um convite final, que amanhã nossa casa, o Centro Espírita Irmão Esperança, cujo presidente está aqui presente, Alexandre Pereira, está fazendo 23 anos de existência. E nós amanhã, então, vamos fazer uma comemoração virtual, né? E convidamos todos vocês a participarem, né? Através do nosso canal do YouTube ou pelo Zoom, né? Quem quiser, eu posso mandar o convite. E também estará sendo transmitido ao vivo no nosso canal do Centro Espírita Irmão Esperança no YouTube. Eu agradeço de coração a todos, né? A que horas será, Sérgio? Às 4h da tarde, tá? 4h da tarde, desculpa, esqueci de falar. Eu agradeço de coração a todos, agradeço especialmente a nossa querida irmã Adriana, e eu volto a palavra ao nosso irmão Renato para o encerramento. Como é de costume, nas atividades da Casa Espírita, nós vamos encerrar agradecendo a Deus por esses momentos. Deus, Pai amoroso, justo e bom, Senhor de nossas vidas, queremos agradecer muito pela alegria de estarmos reunidos em Teu nome, neste ambiente de uma casa espírita coletiva que se forma no ambiente virtual, mas que não deixa de ter todos os requisitos necessários, a presença dos benfeitores ao lado de cada um de nós, as vibrações amorosas do mundo maior se derramaram sobre cada um, encarnado e desencarnado, que sintonizou nessa frequência, que participou desses momentos de estudo e de reflexões. Agradecemos ao carinho dos amigos espirituais que procuraram atender a cada um de nós em nossas necessidades mais íntimas. Se pudermos ainda pedir alguma coisa, queremos pedir, Senhor, que esse momento de estudo possa se repetir de maneira mais contínua, às sextas-feiras, para que esse espaço coletivo que o 32º Seu aqui estabeleceu possa ser realmente um espaço de muita reflexão, aonde nós consigamos nutrir todos os elementos indispensáveis para a melhoria das nossas condições psíquicas, emocionais e, consequentemente, de uma vida mais prática, mais útil e mais saudável
no nosso cotidiano. Que a paz nos acompanhe, nos abençoe hoje e sempre, Senhor. Graças a Deus. Agradecemos a presença e o carinho de todos. Recomendamos votos de muita paz. Fiquem com Deus e até a Jornada Espírita em outubro. Pessoal, pode abrir agora vocês. Pode abrir agora o microfone, é a hora da despedida, a hora do carinho, do beijo. Boa noite a todos. Boa noite para todos. Boa noite. Parabéns, minha amiga Adriana. Obrigada. Que Jesus te abençoe. E abençoe a todos. Fiquem com Deus. Tchau. Beijo, tchau. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Ana. Obrigada. Essa palestra vai estar disponível no canal do 32º Céu do YouTube. Boa noite, tá? Adriana, minha querida. Obrigada. Parabéns. Um beijo. Amigos, um grande abraço. Fiquem com Deus. Adriana. Beijo, até amanhã. Até amanhã. Fiquem com Deus. Sérgio, um grande abraço. Fernando, um grande abraço. Até semana que vem. Até semana que vem. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Vocês também. Tchau, gente. Boa noite. Um beijo gente. nos corações. Obrigado. Fernandinho. Olha, eu não desligo, se eu desligar, vai cair todo mundo. Então, eu sou sempre o último. Fala, Socorro, você está caladinha aí, mas não fala nada, mas presta uma atenção. Tudo bem? Tudo bem? Você e o Rubens. Sou observadora, mas eu adorei mesmo, foi muito bom. Uma boa noite para todos. Tchau. Tá, tchau, fica com Deus. Tchau, Rubens.